Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para falar sobre novas orientações sobre o nosso comportamento, a nossa participação em vídeo aulas. Vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou Jandra Portela, jornalista em Relações Públicas, formada pela Universidade Estadual do Piauí. Sou também especialista em telejornalismo e convergência em mídias. E hoje atuo como repórter, editora e também apresento o Antares em Rede, que é um programa da TV Pública do Estado do Piauí, a TV Antares. Então, no primeiro momento, quem assistiu o vídeo, a gente falou muito sobre questões técnicas e superar desafios na gravação de videoaulas no ambiente doméstico, em casa. Muitas pessoas tiveram que fazer essa adaptação, então a gente falou sobre cenário, enquadramento, áudio, iluminação, posicionamento do celular, que é o nosso instrumento de gravação. No segundo vídeo, para quem não assistiu, é bom assistir também, a gente falou sobre performance, sobre o nosso comportamento diante dessas gravações. A voz, postura, gestos, a maneira como a gente fala no vídeo, a gente aborda os assuntos. Então foi uma mistura de assuntos visando a eficiência da gravação dessas videoaulas. E nesse vídeo a gente vai abordar algumas dicas de comportamento para que essa aula em nenhum momento seja comprometida, em nenhum conteúdo e que o conteúdo seja repassado de forma eficiente durante essa aula ao vivo. Pois bem, o primeiro ponto que o estudante deve levar em consideração é a responsabilidade, a conscientização de que essa aula ao vivo que ele vai assistir de forma online é tão importante, tão necessária quanto aquela aula que ele assistia de forma presencial. Então, para essa aula presencial que ele assistia na unidade de ensino, na faculdade, ele se programava, ele tinha um horário a cumprir. E o que a gente percebe é que hoje muitos desses estudantes não se preparam de forma correta, de maneira diferenciada daquele comportamento que ele tinha quando assistia essa aula presencial. Então, é importante que ele tenha a mesma responsabilidade em relação à pontualidade. Não era necessário chegar no horário certo do início da aula, na unidade escolar, na faculdade, para assistir aquela aula. Também é importante que ele chegue num horário marcado para assistir uma aula online ao vivo. O link não foi disponibilizado? Então já está lá no ponto de você entrar no horário determinado. Nada de chegar atrasado e ficar atrapalhando aquela aula que já começou. Então, primeira regrinha, pontualidade. Chegar no momento certo para assistir a aula no horário que foi programado. Uma outra observação bastante importante, que eu até citei nos vídeos anteriores, em relação aos professores, que é a questão da aparência, ela vale também para os estudantes. É importantíssimo que os alunos estejam com a câmera ligada. Todos estejam com a câmera ligada. É uma aula normal, você não está na faculdade, mas você está presente assistindo a aula. Então o primeiro ponto é ligar a câmera. A câmera deve estar sempre ligadinha. Então a sua imagem está lá disponível, obrigatoriamente. Você precisa ter cuidado com a sua aparência. Ela é válida para o docente que está ministrando a aula, mas ela também é válida para os estudantes. Muita gente, pelo fato de estar assistindo aula em casa, no ambiente doméstico ou em qualquer outro lugar, não liga muito para isso, assiste a aula em qualquer lugar, deitado na cama, às vezes está na cozinha fazendo alguma coisa, está cuidando de criança. Não, gente, a gente não pode fazer isso. A gente tem que dar importância àquela aula que a gente vai assistir. Então a gente se prepara. Não é obrigado a estar arrumado, mas assim, está bem aparentável.
está com uma aparência bacana, ajeitadinho, um cabelinho arrumado, não ter nada que chame mais atenção do que aquele conteúdo que está sendo ministrado naquela aula que você está participando. Então, organize um ambiente para você assistir a aula. Outra coisa importantíssima: quando você ligar a câmera, você não fica passeando com o telefone, caso você utilize o celular, não o computador, para assistir essa aula. Quando você estiver com o celular, você fixa o telefone em algum lugar, seja no tripé ou mesmo em algum móvel que ele fique bem fixo mesmo. E pronto, vá assistir sua aula, organize o seu espaço para você estar assistindo a aula. Nada de sair caminhando na casa, levando o celular com a câmera ligada. Existem imprevistos, você não sabe o que pode acontecer. Então, por isso é importante essa organização. Hoje na internet, só o que a gente vê é meme. As pessoas ainda estão adaptando essa realidade de assistir aulas ao vivo. Por isso é importante essa organização do local, um local silencioso, que você não vai ser pego de surpresa em nenhum momento. Certo que imprevistos acontecem, às vezes você está no quarto, aparece um carro buzinando lá fora, aparece uma pessoa batendo na porta, uma pessoa que chegou em casa naquele momento, porque aquelas que estão em casa você já deveria ter avisado que você vai assistir aula, que você não pode ser interrompido. Isso é importante, você avisar que vai assistir aula, para você em nenhum momento ser pego de surpresa e atrapalhar você e também as pessoas que estão participando dessa aula ao vivo. E outra informação importantíssima que eu não alinhei juntamente com as outras: enquanto a câmera deve estar ligada na aula, o microfone deve necessariamente, obrigatoriamente estar desligado. Quando você entrar na aula, você desliga o microfone. Faça com que isso se torne um hábito. Entrou, ligou a câmera e desligou o microfone. Por que isso é tão importante? Porque isso compromete demais a aula. Você imagina, com certeza você já deve ter presenciado uma aula que foi atrapalhada, que foi comprometida justamente pelo áudio. Quando o microfone está ligado, já alguns dos alunos fica dando interferência e você não consegue ouvir com clareza o que o professor ou que a professora está falando. Então, só recapitulando de forma rápida as orientações para quando você for assistir a aula ao vivo. Primeira, a questão da pontualidade, entrar no momento certo da aula. Segundo, a questão da aparência, você ter aquela responsabilidade da importância daquele momento. Como eu falei, não precisa estar arrumado, mas é preciso você estar com aparência harmoniosa, ok? A terceira, a questão do microfone. O microfone deve estar desligado. A quarta, a questão do vídeo. O vídeo tem que estar ligado. Lembrando que lá é como se fosse uma sala de aula, com todos presentes. Não é na faculdade, mas todos devem estar presentes na aula online. Então você deve se atentar a esses itens, esses primeiros itens bastante importantes que favorecem a eficiência dessa aula ao vivo. Agora a gente vai falar sobre uma ferramenta também digital, que ela surgiu primeiramente com a proposta de substituir as ligações, aquelas mensagens de textos que a gente esperava bem mais que elas fossem instantâneas, mas não eram, não tinha aquele feedback da gente mandar a mensagem e receber a resposta no mesmo momento. A gente nem sabia se realmente a pessoa tinha recebido aquela mensagem. Então esse aplicativo é o WhatsApp. É um aplicativo bastante utilizado e que agora, nesse tempo de pandemia, ele ganhou uma dimensão ainda maior.
Antes a gente se comunicava através do aplicativo com a família, com os amigos. Hoje não. Empresas realizam reuniões através do WhatsApp, contrata pessoas, divulga produtos, e então tem uma dimensão maior. Então hoje eu acredito que todo mundo utilize essa ferramenta para se comunicar, não só com a família, nem com os amigos. Também participem de grupos, né, tanto profissionalmente como também da faculdade. Então é importante que a gente se atente ao nosso comportamento, que deve ser diferenciado de acordo com o grupo qual você participa. Logicamente que eu não vou interagir no grupo da empresa, no grupo da faculdade, da mesma maneira que eu participo do grupo dos meus amigos, do grupo da família. Tem gente que não sabe diferenciar, às vezes gosta de uma publicação, encaminha para todos os grupos. Então isso é um erro, e a gente vai, no decorrer aqui dessa aula, a gente vai falar de algumas coisas que você deve evitar e outras que você deve fazer para melhorar a sua comunicação utilizando essa ferramenta digital. Antes de você mandar uma mensagem em um grupo da empresa ou grupo da faculdade que você participa, observe se aquela mensagem realmente é necessária. Porque esses grupos, geralmente, eu falo geralmente porque a proposta desses grupos é realmente um foco só. É informar, divulgar informações, comunicados, algumas vezes reunir ideias, mas vamos esquecer de dar aquele bom dia desnecessário, a não ser que você venha com uma informação bastante relevante. Às vezes a informação até que é importante, mas para aquele grupo, para as pessoas daquele grupo, ela não é. Então a gente tem que evitar aquele bom dia, aquele boa tarde, aquele boa noite. Deixa para dar esse bom dia pessoalmente, ou então para o grupo da família, para o grupo dos amigos, nada de piadinhas. Tem às vezes uma informação bastante importante, por exemplo, nesse período de pandemia, sai aí uma notícia de que a vacina contra a Covid-19 vai sair até o final do ano. Não precisa colocar no grupo de trabalho isso, é importante, mas vamos deixar para outro momento. O grupo da faculdade, o grupo do trabalho tem outro foco. Então eu não preciso encaminhar aquela mensagem para todos os grupos que eu participo porque aquela informação é importante. Não, a gente tem que selecionar o que a gente vai colocar, o que a gente vai compartilhar e como a gente vai se manifestar durante esse grupo. Então, observar a relevância da sua manifestação. Outro ponto bastante importante, esses grupos, eles são criados para qual finalidade? Como eu falei, divulgar informações, comunicado. Então, o que é que eu devo fazer quando um comunicado ele foi divulgado no grupo? Eu vou ler, logicamente. Eu não entendi, tive alguma dúvida naquela primeira leitura, o que eu tenho que fazer? Reler. Eu vou ler novamente aquele texto. Por quê? Para eu não fazer nenhuma pergunta que a resposta já está lá no comunicado. Então eu vou me manifestar no grupo desnecessariamente. Então é importante você ler, reler. Logicamente que você pode participar. Esses grupos, eles são criados também se o administrador não fechou o grupo apenas para manifestação dos administradores, se está aberto lá, realmente é para em algum momento você participar, mas vamos participar quando realmente for necessário. Então, saiu o comunicado, a informação, eu vou ler, ficou dúvida, eu vou reler, para não fazer uma pergunta desnecessária. Eu falo isso porque acontece muito, gente. E às vezes as pessoas, esses grupos têm uma certa credibilidade, na verdade eles têm que ter. Uma credibilidade. A gente tem que ter em mente que aqueles grupos só vai sair uma informação realmente importante. Aí às vezes eu paro o que eu tô, quando eu vejo que chegou uma notificação de um grupo da empresa que eu trabalho.
por exemplo, da TV Antares. Eu vou abrir logo porque eu tenho certeza que é uma informação importante. Mas se for um grupo que todo mundo fica participando de maneira desnecessária, às vezes eu não vou nem olhar, porque eu sei que o que está lá pode nem me interessar. Então a gente tem que se atentar a isso. As pessoas não têm tempo de ficar lendo esse tipo às vezes, de perguntas que a resposta está lá. Às vezes acontece, a pessoa bota um comunicado: amanhã não vai ter expediente no turno da manhã. Motivo: vai ocorrer sanitização na sede da empresa. Porém, a equipe da tarde vai colocar o jornal da segunda edição no ar. Aí vem uma pessoa e pergunta: é só amanhã ou é quinta-feira também? Ou é só amanhã ou é sexta-feira também? Não tá falando que é amanhã? Pois pronto, é só amanhã. Isso também, quando um administrador vai colocar um comunicado desse, geralmente eles observam, eles não escrevem à toa. Mas caso realmente tenha acontecido algum probleminha de falta de comunicação, não custa nada você perguntar. Mas a gente só pergunta se realmente aquela informação não estiver no comunicado. Nada de se manifestar desnecessariamente. Então, continuando falando sobre manifestação desnecessária, que deve ser evitada em grupos de WhatsApp, de trabalho e também da faculdade, a gente tem que sempre colocar na balança se realmente aquela manifestação é necessária. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que coloca situações pessoais no grupo, sendo que ninguém ali vai poder resolver esse problema para ela. Eu gosto de falar exemplo, então vou citar um exemplo. Acontece de que vai ser disponibilizado em alguma plataforma um vídeo sobre determinado tema, né, que vai engrandecer, vai somar com o conteúdo de alguma disciplina. Aí o estudante coloca lá: eu tô sem internet, minha internet não tá legal para baixar esse conteúdo. O outro vem: o meu celular tá cheio, a memória tá cheia, não dá para baixar todo esse material extenso. Então, existem essas manifestações desnecessárias. Ninguém vai poder fazer aquilo por você, então já está disponibilizando algo. E aí você vem com justificativas que não vai acrescentar em nada e que ninguém vai poder lhe ajudar. Então, se existir alguma outra sugestão, às vezes você pode ir até no privado dessa pessoa que fez essa publicação, desse líder desse grupo que fez essa manifestação, mas às vezes ficar se manifestando, aí o outro vem e fala também: eu também não tenho, e aí torna toda aquela confusão e termina mudando o foco desse grupo, que é realmente apenas divulgar um comunicado, expor uma informação. Outra observação que a gente tem que se atentar é sobre como a gente vai responder, como a gente vai se pronunciar diante de um grupo, porque a gente sabe que esse ambiente virtual, ele não transmite emoção nem sentimento. Então isso vale tanto para os grupos de empresas que a gente participa, de faculdade, como também até da família e dos amigos. A gente tem que se atentar à questão de como é que a gente escreve aquela mensagem. Às vezes a gente é mal interpretado, porque, como eu falei, não transmite emoção, não mostra como você falou aquilo. Então a gente tem que sempre ponderar a maneira que a gente se manifesta diante desses grupos. A questão dos horários também, a gente não tem que se manifestar quando tem uma ideia, surge uma dúvida. A gente tem que prestar atenção no relógio. Às vezes tem gente ansiosa, ela querendo tirar aquela dúvida, repassar alguma informação, escutar o que as pessoas acham daquilo, e às vezes por impulso manda uma mensagem meia-noite, de madrugada. Então esses grupos a gente não pode participar em qualquer horário, tem os horários definidos para a gente se manifestar. É só se conter um pouquinho e esperar o outro dia para poder fazer essa pergunta, se manifestar nesses grupos. Áudios longos demais, isso tem que estar descartado. Não quer escrever?
faça um áudio mais curtinho, que faça um resumo daquilo que você quer falar. Não faça aqueles áudios longos, porque as pessoas nem escutam. As pessoas não têm tempo para escutar um áudio longo. Muitas vezes a pessoa faz é repetir o que ela começou a falar no início da gravação. Então a gente tem que evitar. Isso vale para qualquer grupo, até para qualquer pessoa. Mas especialmente para esses grupos formais, digamos assim, a gente tem que evitar esses áudios bem extensos. E quando for escrever, atenção, gente, a escrita. Vamos excluir aquelas abreviações, vamos tentar escrever corretamente. Está escrevendo, quer falar aquela palavra, não sabe como é que se escreve, vai no Google, pesquisa, procura um sinônimo. Mas vamos se atentar a isso. Às vezes a gente sabe quando a pessoa escreveu porque foi um erro de digitação, mas a gente percebe também quando foi um erro porque ela não sabia escrever aquela palavra. Então não custa nada a gente pesquisar, tirar aquela dúvida, e serve até para depois, que quando você for escrever em outra oportunidade, saber como é que se escreve aquela palavra. Então vamos nos atentar à forma que a gente se manifesta escrevendo, né, participando desta maneira nos grupos. Então são simples observações, tão fácil de segui-las, mas que fazem toda a diferença. Hoje a nossa comunicação é assim, gente, de forma virtual. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes e passar positivamente a nossa imagem. Saber se comportar diante de uma tela, seja do celular, do computador, seja assistindo a aula, ministrando a aula, participando de uma reunião online. Essas dicas, elas vão ajudar, espero que ajudem. Então agradeço a participação de todos vocês e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Espero que tenha ajudado a todos vocês. Até a próxima, gente.